tarde, pessoal, ouvintes e cooperados. Estamos iniciando mais um Coplan Cast, o podcast da Coplan, feito de produtor para produtor, pelo Grupo de Análise Técnica e Tecnológica da Coplan, o GAT. Eu sou a Franciele Maté, sou administradora, sou sócia proprietária do Grupo MEC e associada da Coplan. Aqui ao meu lado está o Tiago Guimarães, por favor. Meu nome é Tiago, eu sou sócio e administrador da Lavoro Consultoria Rural e a gente presta assessoria para a Coplan, tanto na parte de gestão quanto na parte jurídica, por meio de nossos advogados. Estamos aí há 4 anos com ênfase total na parte do direito e da administração de negócios rurais. O nosso negócio é o agronegócio. Aqui com a gente também está Rubens Nogueira, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Rubens Nogueira, contador, registrado no Conselho Regional do Distrito Federal desde 95. Então são 30 anos de profissão, né? E estou há 14 anos na contabilidade da cooperativa do Coplan e estamos aí para a gente tentar fazer um bom trabalho aí, né? Para ver se a gente consegue sobressair. Perfeito. E também o nosso convidado, João Batista. Seja muito bem-vindo, João. Obrigada pela sua presença. Por favor, se apresente. Obrigado eu pela oportunidade. Eu chamo João Batista dos Santos, sou contador em Paracatu, sou contador em Unai, sócio administrador, sócio-diretor da Audicop Serviços Contábeis. Também sou membro, o CRC de Minas, a gente tem os grupos técnicos, né? Lá eu sou do JET do agronegócio. Então, nós somos entre 10 e 12 profissionais que lidamos só com as questões do agronegócio em Minas Gerais. Perfeito, muito obrigada. Bom, hoje iremos falar sobre ITR, assunto que sempre traz bastante discussão todos os anos, né? Então, estaremos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas e trocar ideias. Gente, vamos para a primeira pergunta, então. O que é o ITR e quem está obrigado a declará-lo agora em 2025? Muito bem. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que ele submete a todos os proprietários rurais, né, ou posseiro a qualquer título, que está sob domínio útil da propriedade. Então, agora, já começou, o programa já está disponível, né, já está podendo transmitir, elaborar as declarações, a Receita Federal já disponibilizou o sistema, e a gente tem até o dia 30 de setembro para encaminhá-las. Então, assim, é muito importante esse momento, essa oportunidade, para a gente debater e buscar afinar algumas questões, tendo em vista a evolução, né? A gente está aqui com o Tiago, que é do direito, e sabe o quanto está sendo cada dia mais fiscalizada a questão do ITR. Hoje, ITR ele é mais fiscalizado do que o próprio imposto de renda, em virtude dos convênios que os municípios fizeram adesão, né? Isso traz para os municípios o interesse de compartilhar na fiscalização do ITR para poder aumentar suas arrecadações. Perfeito. Bom dizer, né, que o ITR ele incide sobre tanto a propriedade quanto a posse, né? É verdade. Ela é sobre o imóvel, né, Tiago? É sobre o imóvel. E sendo tanto o posseiro quanto o proprietário, ele está obrigado a fazer essa declaração. É isso mesmo? É isso aí. O imóvel que está cadastrado na Receita Federal, através do CIB, né, ou NIRF, que era anteriormente, independe, né, se é proprietário único, se é proprietário em condomínio, se é posseiro, se é detentor do domínio útil, né, o foreiro. Todos esses que detêm a posse e o domínio útil do imóvel devem declarar o ITR para cumprir a obrigação acessória e principal com a Receita Federal, né? Excelente. Uma informação de muita relevância é o seguinte: a gente tem que fazer uma declaração de ITR para cada imóvel, para cada matrícula? Não, aí é onde entra a necessidade, Tiago, da gente ter muito cuidado com isso. Porque a legislação, a Lei 9393/96, que basicamente é o regulamento do ITR, né, e depois ele foi regulamentado pela Instrução Normativa 256, tem outros decretos, o Decreto 4382/2002. Então, todo esse
COMPT de normativa, ele vai estabelecer que você tem que observar uma questão fundamental, é a continuidade do solo. Porque é muito comum nas propriedades rurais o imóvel ser dividido em várias matrículas, né? Até pela origem, pela procedência. O produtor adquiriu uma propriedade, depois adquiriu do vizinho, adquiriu do outro vizinho também, né? E aí a gente tem que olhar. Da continuidade física do solo, é o mesmo proprietário? Então, eu não posso dividir a declaração por matrículas. A legislação é muito severa nesse sentido, né? A gente tem que ter um único ITR para todas as matrículas somadas, em virtude da própria origem do ITR. Quando você faz um estudo teleológico na lei, em toda a procedência do ITR, se você fizer um estudo dos últimos 50 anos desse imposto, que por algum tempo ele não teve esse nome, mas da Constituição de 88 para cá, né? Lá no artigo 153, lá no inciso 4º, ele já veio criando o regramento do ITR, né? E o que é uma das funções dele? É fazer com que a propriedade cumpra a função social do solo. Ou seja, ela tem que ser produtiva. E ela foi criada, essa legislação, e toda a legislação que vem depois, inclusive no Estatuto da Terra também, né, que vem antes da Constituição, mas ele já trata assim, prevendo que a terra tem que cumprir sua função social, ela tem que ser explorada, né, respeitadas as questões ambientais, as questões trabalhistas, que o senhor, como advogado, sabe muito melhor que eu, mas assim, é indispensável que a pessoa atenha-se a essa questão física do imóvel, né? Mapa, documento. Se você pegar a matrícula do imóvel, pela própria matrícula, você consegue identificar que você é vizinho de você mesmo, né? E aí você pode manter as matrículas separadas, porque para a questão de negociação com o banco, por exemplo, né, Franciele, você que é produtora sabe, se você tem muitas matrículas, facilita o dia a dia do produtor, porque ele, às vezes, com um crédito relativamente pequeno, não faz sentido ele disponibilizar uma matrícula grande para um crédito, porque ele vai ficar prejudicado nas próximas, né? Então, essa é uma regra, é um hábito que os produtores têm, o meu colega contador aqui pode confirmar isso com a gente, é que os produtores têm essa prerrogativa e podem. Porém, o CCIR, que é o cadastro perante o INCRA e perante a Receita Federal, se são áreas contíguas do mesmo proprietário ou da mesma proprietária, que também pode ser uma pessoa jurídica, tem que fazer um ITR só. Aqui, professor João, eles usam muito a expressão lindeira, terra lindeira, né? Quando lindeira, se é divisa, tem que ser junto, isso, né? Desculpa. Gente, isso é um ponto bastante importante, que nós, produtores e os profissionais da área de contabilidade também precisam ficar bastante atentos a isso, né? Porque, com certeza, nos debates, nos diálogos que a gente tem entre produtores, entre colegas e tudo mais, sempre surge essa dúvida. E, com certeza, pode ter declarações erradas por esse motivo. Então, é uma informação muito importante para a gente aqui. Vamos ficar atentos a esses detalhes. E é importante falar o seguinte, que o ITR, dentro dos impostos aí do nosso ordenamento jurídico, ele é um dos impostos que é mais progressivo. Talvez o que seja mais progressivo de todos. E é importante a gente se atentar, porque, às vezes, sem malícia, ou às vezes até com um pouco de malícia, se faz essa declaração separada para evitar que a área ultrapasse aquelas faixas de alíquotas. Entendi. Então, esse debate é muito importante para trazer o pessoal para ter atenção nessa questão, porque pode ser considerado fraude essa declaração ser feita de forma separada, não é isso, João? Tiago, e seria interessante também o produtor avaliar cada caso, né? Porque a gente também tem que avaliar se vale a pena ele fazer a unificação dessas áreas, né? Ou vale a pena ele também ir lá e fazer uma divisão dessa área com outro CPF ou CNPJ, justamente para poder se livrar dessa evolução dessa tabela, né? Porque essa tabela é pesada, né? Igual você falou. Ela é penalizante, vamos falar assim, né? Para o produtor rural, né? O propósito, né, como a própria lei disse, e essa tabela que você refere, é uma pena que aqui nesse podcast não é possível a gente mostrar ela, mas ela é o anexo 1, onde traz as alíquotas, ela está ligada diretamente ao grau de utilização, exatamente para cumprir
o regramento e o espírito da lei, né, que era de penalizar quem não produz. Imóvel rural especulativo, isso não é bacana. E aí você entende assim, ó, tem alguns municípios que aplicam a legislação do IPTU progressiva no tempo e no espaço, assim como o ITR faz, né? Porque a lei do ITR ela busca ser justa. Olha, se você tem terra, produza. Ou transfira para alguém que produz. Né? Porque é importante que ela esteja produzindo. Não necessariamente que seja o dono, o proprietário, que esteja operacionalizando ali. Mas ela tem que estar produzindo aquilo que... Tem que cumprir sua função tem social. Tem que cumprir a função social. Que é a produção. Que é Ou seja, cumprir dentro de um regramento legal, né, preservando o meio ambiente e principalmente em relação às leis fiscais e trabalhistas. Eu perguntaria então para o professor qual que é a principal alteração, né, que houve no ITR nos últimos anos. Sim, o ITR, se a gente olhar na linha do tempo aqui, lá da Constituição para cá, né, quando a gente surgiu a Emenda Constitucional 42, que através dela criou a possibilidade, e aí veio o normativo infraconstitucional, né, que é a Lei Federal 11.250, em 2005, que criou a possibilidade dos municípios que quiserem fazer um convênio para ter a capacidade, transferindo, né, compartilhando ali com a União a capacidade de fiscalização, a capacidade tributária, não é a competência tributária, porque essa é indelegável, né? A União não pode delegar para ninguém, mas a capacidade tributária. Aí o que acontece? Os municípios, a regra básica de ITR, União tem 50% de direito da arrecadação e os municípios de origem, onde está o domicílio tributário do imóvel, porque é sempre o município de origem, ele tem 50%. Daí, esta lei, que foi a grande novidade, nobre colega, que estabeleceu, olha, o município que quiser, é opcional, é facultativo, mas o município que quiser aderir, fazer um convênio com a União, dentro daquele ordenamento tratado dentro dessa própria lei 11.250, ele passa a arrecadar 100% de tudo que gerar de ITR dentro do seu município, território municipal. Porém, ele tem que compartilhar, ele tem que participar da fiscalização, né? E aí, isso foi um avanço, porque a gente vê assim que com os municípios, e logo em seguida criou também a questão veio uma instrução normativa em 2019, 2018, 2019, salvo engano, que criou o regramento de criar as pautas mínimas do valor da terra nua, né? Então, isso foi um grande avanço também, colega, porque assim, até ali não tinha uma pauta, não tinha uma referência, né? Era mais complexo para a gente fazer a declaração do ITR, e a hora que chegava, se a Receita entendesse que aquele valor que você colocou é aviltante, ou, né, um valor que não condiz com a realidade, ela te penalizava, ela mandava um ato fiscalizatório para você provar através de laudo que aquele valor não bate. E aí ela apresentava uma tabela que chama tabela CIPIT. Essa tabela ela não é uma injustiça, porque ela não está disponível para o contribuinte. A gente não sabe, e às vezes a gente não sabe nem os critérios que são feitos essa tabela CIPIT. A gente só conhecia ela durante a ação fiscal. Então, isso é muito ruim. Foi um avanço que, com isso, criou a pauta que permite o produtor verificar. É uma grande vantagem. Por outro lado, a gente tem, assim, os produtores vinham acostumados a fazer a declaração, porque ele é declaratório, né? E posteriormente vai ser homologado, mas não se tinha um parâmetro. Então, tinha muita gente que colocava o valor da terra muito abaixo. Muito abaixo. E como, para a União, esse dinheiro... Não tinha efeito social, vamos falar assim, né? Não tinha interesse nesse dinheiro, eles achavam que era pouco. E eles não tinham braço para fiscalizar. Para o município faz muita diferença. Como é que tem sido a fiscalização por parte dos municípios? Ficou mais severa do que era por parte da União? Com certeza. Tiago, eu posso te afirmar, porque eu sou do município, que eu acho que foi o primeiro município do estado de Minas, Paracatu, Minas Gerais, posso te afirmar que foi o primeiro município do estado de Minas a celebrar o convênio com a Receita Federal. E como isso, no primeiro ano, já melhorou demasiadamente a arrecadação, os municípios tudo foi copiando, né? Hoje, você olha na tabela aí na publicação da Receita Federal, o volume de municípios
que fizeram adesão, é um negócio assim incrível. Porque, na prática, é justo. Porque, assim, quem que cuida das estradas rurais? Não que nenhum tipo de tributo possa estar vinculado com despesa. Isso é proibido. É regra, né? É regra, ordenamento. Mas é muito justo para o município que faz a manutenção das estradas, que faz a manutenção dos mataburros, né, na zona rural, a ficar com essa arrecadação para ajudar. Porque o imposto, por ser imposto, ele vai para o pacote, né, para o grupo de tributos arrecadados pelo município. Mas, porém, ela ajuda na composição das receitas, que permite que o município mantenha as melhores estradas, melhor mataburro, para o transporte escolar, né? Então, esse é o aspecto muito positivo dos municípios firmarem esses convênios, porque, demasiadamente, a fiscalização aumenta significativamente. Por exemplo, no nosso município, nós temos um departamento lá com 10 fiscais só para cuidar de ITR. E muito estruturadinhas, mexem com isso o tempo todo. É fiscalização uma atrás da outra. Então, se a gente não faz a declaração de ITR, e esse é o propósito do nosso bate-papo aqui, para a gente ajudar as pessoas que tiver alguma dúvida, que possa, então, melhorar a forma de fazer a declaração de ITR, porque a gente tem duas formas, de evitar a fiscalização, né? E temos a forma de evitar a penalização. Depois que você é fiscalizado, para você não sofrer uma pena, né? Então, esse é o espírito do nosso bate-papo aqui. A gente espera que nós juntos aqui possamos, de verdade, contribuir com esse entendimento, com os principais pontos que afetam o nosso produtor rural. Porque nós estamos num mundo globalizado e que aquilo que prejudica o meu produtor lá em Paracatu, que prejudica aqui no GDF, prejudica no Naí, Formoso, não importa. Está prejudicando o produtor, que é quem, né, faz girar a economia, quem põe o alimento na mesa. E isso é ruim para todo mundo, porque não tem tamanho de propriedade que pode ser penalizado, que está suscetível. É qualquer tamanho de propriedade. Exatamente. Né? Aproveitando esse gancho, João, explica para nós quais são os principais erros encontrados hoje nas declarações e como que os produtores estão sendo notificados por esses erros. Nossa, isso é muito bom da gente debater sobre. É até empolgante, porque assim, são tantos erros. Assim como a sua empresa faz esse brilhante trabalho de consultoria no mundo do agro, é especializada no agro, Thiago, e você também, meu colega, o seu trabalho diretamente, Rubens, com os produtores, eu posso te afirmar que eu, lá no mundo que eu lido, a gente, sempre que tem oportunidade, eu faço parte do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu também, né? Então, a gente trabalha ativamente frente a isso. E o que a gente mais depara? A falta de interesse do produtor em conferir o que está sendo informado na declaração do ITR. Em regra, o contador declara, não mostra o que está sendo declarado para o produtor, e aí, Tiago, entra naquela questão, você falou com propriedade, nós temos que ir na essência do negócio. ITR é declaratório e homologatório. O que significa isso, Franciele? Eu declaro o que eu quiser e a Receita aceita se ela quiser. Isso. Né? E aí que mora o risco do negócio. E entra o trabalho do contador, né? Que faz e entra o valoroso trabalho do contador, onde a gente tem que trabalhar em harmonia. Um dos erros principais, o contador não chama o consultor ambiental para fazer a declaração de ITR juntos. Não pode ser assim. Tem que ser um trabalho de harmonia, de conjunto. O engenheiro agrônomo da propriedade, aquelas que têm engenheiro agrônomo, né? O consultor ambiental, esse é indispensável. E o contador na sua proposição, mas o produtor, ele precisa sentar na mesa, tirar 1 hora, 2 horas para a gente fazer o ITR. Eu, particularmente, não transmito de ninguém sem ele validar cada informação que está ali. Porque começa assim, ó, a declaração do ITR, primeira coisa, no domicílio fiscal do contribuinte, já começa o perigo que vai gerar uma consequência lá na frente. Endereço. Qual que é o endereço do contribuinte? Endereço do imóvel, as pessoas confundem muito, no quilômetro tal ou por tantos quilômetros. Mas no endereço do contribuinte é pior ainda, porque, infelizmente, a Receita Federal ela comete um equívoco do ponto de vista, que para mim é um equívoco, né? Eu respeito quem pensar diferente, mas para mim é um equívoco da parte processual da Receita, porque assim, ó, se eu fiz uma declaração lá em 2020 e pôs o endereço de um escritório de um contador que eu não mexo mais com ele, aqui imaginando eu, produtor, tá? Em 2020, fiz a declaração com o contador e ele pôs o endereço dele.
eu não participei de negócio, ele indicou o endereço dele. No outro ano eu já fiz por outro lado. Ou já, daí 2 anos eu fiz. A Receita, a hora que ela vai mandar a notificação, mesmo sabendo que as intimações precisam ser pessoal, né? A carta de intimação deveria ser pessoal, ela vai e manda naquele endereço. Não deu, põe lá. Manda 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não achou? Revelia. Aí vem para a segunda fase. Mandou de novo, não deu? Revelia, o processo está correndo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa cuidar é na questão do endereço. Porque esse fato da Receita deixar de olhar o que está no ECAC, porque lá no ECAC, o domicílio tributário eletrônico, eu aderi ao domicílio tributário eletrônico, não interessa. A Receita continua pegando o endereço daquela declaração que eu fiz lá naquele ano, 5 anos atrás. Mas, na sua concepção, ela não deveria usar o que está lá no DET, que é domicílio eletrônico tributário? Muito mais prático para ela e para nós também. Então, que vamos ser notificados, com certeza. É muito mais prático. Mas, além disso, eu tenho o domicílio fiscal, que é aquele que é o cadastro do CPF, que está lá no ECAC. Sim. Qual o produtor que não tá no ECAC? Hoje não tem o certificado digital. Então, ele está lá, ele tem vida ativa com o site, com o ECAC. Era ela pegar, não achei o endereço do contribuinte, para não ter prejuízo, doutor, da defesa, para não ser cerceado da defesa, não trazer um dano processual para o contribuinte, o correto era tentar outro domicílio. Tentar o outro domicílio, né? Porque ela tem conhecimento, ela tem disponibilidade desse endereço, mas ela não aplica, ela insiste em fazer todas as comunicações processuais naquele endereço daquela declaração. E aí começa o problema por aí, tá? Depois a gente pode, Franciele, discorrer sobre muitos outros erros. Sim. Erro de preenchimento sem um mapa. E no caso, complementando a pergunta, no caso de erros, as penalidades surgirão somente para o produtor? O contador também responde de alguma forma? De quem fica sendo essa responsabilidade e essa penalidade? Sim, isso é importante. Porque hoje, por leis outras, que não é desse regramento, mas assim, o contador, qualquer coisa que o fisco identificar que ele cometeu, que ele provocou, o fisco pode arrolar ele no polo passivo da operação, né? E, então, isso o profissional, o contador. O contador, certo. Né? Então, assim, mas em tese, a consequência sobra toda nas costas do produtor. Né? Então, assim, por isso que ele precisa ter cuidado. Aí, na declaração, na primeira ficha lá, porque a declaração TR ela é toda estruturada em fichas, assim como é a declaração de imposto de renda. Todas fichas. E cada ficha tem um propósito específico de um cruzamento de dados. Né? Aí, lá na primeira ficha, já pede o número do CCIR, que é o cadastro do imóvel no INCRA. Então, você põe lá aquele número assim, de forma, né, assim, sem preocupar. Poxa vida, mas será que você conferiu se o número, aquele cadastro no INCRA não está com área de 1.000 hectares, enquanto o cadastro na Receita está de 500? Ele não pode ter esse conflito de informação. As áreas têm que ser a mesma. Eu estou prestando informação para o governo federal. E é importante lembrar, né, dentro desse tema, é que hoje está tudo unificado. Né? Nós temos unificado. Que, com o CIB, CCIR, matrícula, CAR, tem que estar tudo falando a mesma língua. Convergente com o ITR. Falando a mesma língua, né? Porque todas as informações serão cruzadas, não é isso mesmo? Todas as informações serão cruzadas, cada ficha tem um propósito. E aí, quando você vai para a ficha de utilização do imóvel, né? Você põe lá, área de APP. Essa parte é complexa. E onde estão a maioria dos problemas. Depois eu até quero contar um caso que aconteceu lá no nosso escritório, que nosso corpo jurídico teve que entrar em ação. Então, e aí, então, assim, ó, lá nessa informação, porque assim, APP, reserva legal, aquela área que o produtor não desmatou, ela está fora da reserva, fora da EPP, é o excedente disso, mas está encerrado o bruto ainda. É a área com vegetação nativa. Aquela área também é isenta do imposto. Aí nós vamos falar, no decorrer aqui do nosso bate-papo, sobre quais os meios de prova. O que eu preciso ter para provar que ela é isenta, para sustentar a isenção que eu estou colocando ali. Né? E aí o que acontece? A fiscalização dos últimos 2, 3 anos, ela tem sido focada somente na questão, porque é muito prático para a Receita Federal ir lá e glosar aquela terra. Ela vai lá e glosa aquela terra. À medida que ela glosa ela, que deixou de ser isenta, ela muda, sim, exponencialmente o cálculo do tributo. Naquela palestra, hoje nós estávamos na Coplan, ele me permitiu que falasse aqui, tinha um cooperado lá que de um ano, 9 milhões
E 800. 9.800.000 de principal. Aí quando você imagina que tem mais 75% de multa e tem mais juros Selic lá do ano 2019 para cá, isso mais que dobra, né? Um ano, você imagina 5 anos. Isso porque a área dele está lá, tem o CAR bonitinho, tem as informações, e aí o fisco quer porque quer glosar, porque aquilo ali é aonde ele faz dinheiro. Né? Glosou e fez dinheiro. E é importante lembrar que nas faixas, na questão da utilização, você pode estar enquadrado em 0,3% a 20%, não é isso? É isso aí. Isso aí dá uma diferença de 60 vezes. É muito mais, só. Não, 600? 600 vezes. Muito mais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Esse é um caso conhecido. Num outro caso, aqui da nossa região, na hora de fazer a declaração, o contador, por não conhecer mesmo o regramento, colocou o grau de utilização lá em 20%. Nossa! Isso gerou um passivo tributário de R$900 mil. E o detalhe, ele fez no ano seguinte a atualização e deixou aquele ano que ficou para trás. Não fez a correção. Exatamente. Isso gerou um passivo gigantesco. Mas ele chegou a ser notificado antes da... Foi notificado. Então ele não pode corrigir mais. Foi notificado no endereço fiscal do antigo. Do contador. Do contador. E, segundo esse contador, estava tentando resolver. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o grau de utilização. E, nesse caso, foi o contribuinte que declarou que o grau de utilização é lá embaixo, né? Exatamente. Fazer o quê se foi ele que declarou? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse viés aí, tem a questão que é mais complicada, que é a do gado, né? Que muitas vezes a gente chuta uma quantidade de gado, coloca ali para dar um grau de utilização, mas não é assim que tem que ser, né? É uma média, né? Tem que fazer a média do ano anterior, né, professor? Pois é, como é que tem que fazer? O ITR, o fato gerador dele é 1º de janeiro de cada ano. Certo. E a gente tem até 30 de setembro para transmitir. O detalhe é que, no caso de lavoura, eu tenho que provar a lavoura no ano anterior. Isso. Não é a safra, por exemplo, para fazer o 25, não é a safra 24, 25, ou 23, 24, ou 24, 24. Tem que ser a safra que está em andamento, né? Então, seja a safra de verão, melhorando aqui, a safra 24, isso. 25 para fazer o 25. Mas no gado, a gente vai explorar, a gente vai pegar a média mensal do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. Então, veja, em regra, o tanto que já começa a complicação. Né? Aqui e para a Receita Federal, não adianta eu falar assim, não, eu não estou explorando o gado, eu exploro através de um contrato de arrendamento. Eu tenho um contrato de arrendamento aqui que eu arrendei para 500 cabeças. Esqueça, no processo, durante a questão processual, contrato de arrendamento de gado não vale nada. Por quê? Porque se eu não sou vizinho, e aí é uma exceção que a gente briga e ganha, se eu não sou vizinho, eu tenho que aluguei uma fazenda de alguém, eu tenho que ir lá, abrir uma inscrição, criar o controle sanitário do rebanho lá e levar o gado para legalizar o gado lá. Porque senão o gado do documento ele está lá na fazenda do arrendatário e explorando a terra do arrendador. Isso é um problema, não serve de meio de prova. Tem a questão sanitária, né? Como é que ele vai depois vender esse gado também, né? Emitir nota naquele domicílio, né? E aí, o grande problema que eu sei que lida com o contador, você sabe. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, do produtor rural, ela tem um campo específico, porque o rebanho, você declara ele lá fisicamente, é em quantidade física, não é em valor. A Receita não quer saber quanto vale o teu rebanho. É quer saber quantas cabeças você tinha no início do ano, quantas que nasceu, quantas que morreu, quantas você vendeu, e assim por diante, e quantos ficou no final do ano. E eu não posso ir lá e declarar, fazer uma média, pegar o que eu tinha no final do ano e o que eu tinha no início do ano dividir por 2. Média não é isso. É média mensal. Então, eu tenho que ver o que eu tinha durante cada mês, no final de cada mês, somar tudo e dividir por 12.
é média simples, média aritmética simples. E aí gado dá problema, principalmente aqui na região, a gente está em Formosa, onde, infelizmente, né, existe uma desproporção, e a gente tem que melhorar isso, teria que evoluir nisso, aí a gente convoca aí as moças do agro, que está à frente do agro, que façam um trabalho para resolver isso perante o INCRA, porque quem define isso é o INCRA. Não é justo que, por exemplo, a gente nossos municípios são quase que lindeiros aqui, né? São perto, Munaí. Lá, um animal ocupa 4 hectares média ano. Aqui é 1 por 1. Então, assim, a diferença significa que você tem que ter muito mais animais, 300% a mais de animais para ocupar a mesma área. Para ser considerada produtiva. Para ser considerado produtivo, para dar os graus de utilização. Né? É uma discrepância muito grande, né, É uma professor? discrepância que não tem explicação. Não tem né? lógica. E aí isso são situações, por exemplo, lá em Minas, o norte de Minas, que é um lugar muito mais limitado para a questão das pastagens, tem lugar que o fator é 0,50. Lá no noroeste, que é bem melhor, ou no Alto Paranaíba, é 0,25. Ou seja, cada cabeça, para todos os fins de cálculo de grau de utilização, ocupa 4 hectares. Por que no lugar que a pastagem é muito mais limitada, é o contrário, o inverso? Essas coisas que tem que ser assim, melhorada, porque talvez nunca ninguém chegou até o INCRA com esse tema, com esse debate, né, mostrando essa realidade. Assim, são coisas que todo ano dá muita discussão, né? Todo ano, quando chega a época de declarar, de pagar, dá muita discussão, dá muito descontentamento, né? Então, realmente fica uma dica e um apelo até, né? Para que os produtores talvez se juntem para trocar mais ideia, para entender, para compreender as suas declarações, as suas informações que serão transmitidas pelo profissional contador. Isso. Mas é de nossa responsabilidade também como produtores, né? São as nossas informações e que, passadas de forma errada ou a declaração preenchida de forma errada, pode trazer consequências gravíssimas para a gente, né? E penalidades assim pesadas. Então, a importância mesmo da gente acompanhar isso, da gente se inteirar do assunto. E talvez, como tu bem colocou, João, a gente se unir e ir para junto das entidades para discutir isso, para tentar melhorar, tentar compreender de uma forma melhor e encontrar a melhor forma de fazer isso acontecer, né? Sim. O Rubens, você sabe que dificilmente, por exemplo, no estado de Goiás, o sistema, o controle sanitário, que chama SIDAGO. Agrodefesa. Aqui, Agrodefesa. Né? E o relatório parece que o sistema chama SIDAGO. Isso, né? Muito bem feito, inclusive. Muito bem feito. É um dos melhores que eu já vi. Tem que parabenizar. Também. Né? Porque quem criou e quem instituiu ele. Porque, assim, ele vai te dando toda a movimentação que você tem no rebanho, ele já vai te dando o estoque atual. Prontinho ali, né? Com aquele estoque atual, você pega o que tem no final de cada mês, soma e divide por 12. É muito fácil. Lá em Minas, não. Lá em Minas, a gente tem que desenvolver planilhas complexas para apurar. Fazer manualmente. E detalhe, Minas agora livre da febre aftosa, sem vacina, você não precisa mais vacinar gado. Porque quando vacinava, era 2 vacinas, eu tinha 2 períodos que a gente apurava quanto que nasceu e quanto que morreu. E ali você criava a referência. Agora, não mais. Então, assim, o ideal é que todo o controle sanitário dos animais fossem como é adotado aqui no estado de Goiás. É muito bacana o de vocês aqui. Não é à toa que Goiás está um dos maiores produtores pecuários do Brasil, né? É isso, Francine? Com certeza. Só voltando ao gancho que nós estávamos comentando aqui a respeito da responsabilidade do contador, eu queria só fazer um breve comentário em relação ao contador para a Receita Federal. Não é ele que faz a declaração tanto de imposto de renda quanto ITR. É autodeclaratório, igual o Tiago falou, né? É autodeclaratório. Então, o produtor ele tem que saber o que o contador está fazendo, conferir. Isso que ele falou é muito importante, porque não adianta ter o produtor às vezes nem tem conhecimento, mas se ele não tem, ele procura conhecimento, ele chega e fala, como é que é feito isso aqui? O contador ele é obrigado a explicar. Existe a responsabilidade civil, né? Então, o contador ele não assina a declaração de ITR nem de imposto de renda, mas o contador ele é obrigado a explicar aquele TR para o produtor, de como ele chegou naquele cálculo. Então, isso é muito importante. O produtor tem que se atentar. Mesmo que ele não tenha conhecimento, ele busque conhecimento, porque ele tem que entender o que está sendo feito no ITR dele. Porque senão vai cair naquela situação, naquele exemplo que o professor deu, de um produtor ser notificado de uma multa pesada, né?
de repente, não tá fazendo correto. Não é o caso desse produtor que nós estamos citando. Eu digo assim, para não incorrer num caso dessa situação. Entendeu? Com certeza. Que o profissional, nesse momento, vai operacionalizar a ferramenta, né? Vai preencher. É bem isso. E quem está declarando é o produtor. Né? Voltando aqui na parte dos tipos de área que são declaradas na declaração de TR, eu queria te perguntar o seguinte: quais são esses tipos de áreas, né? E qual é o reflexo da declaração das benfeitorias? Sim. E se isso pode refletir também no caso das negociações de compra e venda dos imóveis? Tá. Muito bom. Isso é bacana, tá? Porque isso é bom de falar, né? É bom de falar, viu? A gente vai abordar sobre ganho de capital e os riscos que existem em torno disso. Eu acho que é válido a gente, porque às vezes solta o assunto só assim, não, se você fizer o ganho de capital pelo ITR é uma beleza. Muito cuidado, mas muito cuidado com isso. Nós vamos abordar aqui, se a nossa comandante aqui nos permitir, que eu acho que vale a pena, né? Vamos. Mas assim, eu penso assim, nobre colega, que o contador é igual o jogador de futebol. Não tem jeito você lidar com a situação de ITR, fazer em nome do contribuinte uma declaração, se você não conhecer alguns princípios basilares da legislação. Pelo menos alguns princípios basilares. Essas informações que você colocou, né, a gente está muito dependente do CAR. Por muito tempo, até o ano passado, até uma legislação que saiu ano passado, em julho do ano passado, a gente era muito dependente do ADA. Graças a Deus, porque não fazia sentido mais a permanência do ADA para o produtor rural pessoa física. Ele pode fazer para outros segmentos. Mas para o produtor rural pessoa física, depois que o Código Florestal foi instituído e que criou o CAR, não faz sentido ter ADA. Sabe por quê? É uma coisa muito óbvia. O CAR, ele é gerado a partir de medidas, né, oficiais, mas assim, delimitação de medidas, mas é foto satélite. Ele filma, ele tira uma foto do imóvel em todas as suas divisas. É um raio-x, né, professor? É um raio-x. E aí, por outro lado, é para o IBAMA. E por outro lado, nós tinha esse bendito ADA, que era para o IBAMA também, só que era um documento digitável. Você preenchia do jeito que você queria. Ele não tinha como ser aferido e valia como nunca no decorrer dos processos. Então, era um negócio assim, que não tinha explicação. Né? Eu, particularmente, fui no Congresso Nacional, fui no IBAMA, junto com o deputado Silas Brasileiro, fui com Antônio Andrade, e até que, enfim, a gente convenceu de que aquilo ali não podia continuar. Acabou. O legislador foi coerente, acabou com o ADA, revogou a obrigação do ADA para os produtores pessoa física. Tá? Ele não acabou com o ADA, ele acabou com aquilo, o artigo 17O, que é onde que criava ele como ferramenta de prova da área ambiental. Fiscalização, né? Não tem nada que prova mais do que o CAR. O CAR vem provando, olha, vai te mostrar lá o que você tem de área preservada no imóvel, o que você tem de reserva, o que você tem de APP e o que você tem de área consolidada. Não deixa de ser declaratório também, né? É declaratório, porém ele é aferível. Muito fácil. Facilmente. Agora, como é que você vai aferir um negócio que é digitável? Eu fiz o ITR de um jeito, eu vou lá e digito o ADA do mesmo jeito, ou vice-versa. Tá? Então, assim, é um negócio que era aquela coisa, é um pseudo-controle. Tá? A Receita acreditava naquilo, servia como meio de documento, mas, de verdade, ele não traduzia a verdade dos fatos. Agora, o CAR não. O CAR é outro nível. Ele é feito por profissional habilitado, ele tem todo um regramento, né? Ele tem toda uma questão de responsabilidade no preenchimento dele, né? E ele, aí sim, ele serve como meio de prova para provar as áreas ambientais, que é onde está a maior questão de erros nas declarações de ITR. Principalmente, professor, que tem casos que o produtor altera, né, por questão de mudança de... Aumentou mais a área de plantio, alguma coisa assim, ele altera o CAR e não repassa isso para o contador. Isso é um problema sério também que a gente tem vivido dentro da contabilidade. E o produtor, quando ele recebe a documentação atualizada, ele tem que imediatamente enviar para o contador, porque no próximo ITR do ano seguinte, ele já tem que fazer essa correção. Não é isso, professor? É isso mesmo. A verdade, a essência, doutor Tiago e Franciele, é que se fosse para fazer o negócio ao rigor do que é bom, você tinha que fazer toda a declaração de ITR tinha que ser feito
junto com o consultor ambiental, junto com o proprietário e com base num mapa de uso e ocupação de solo feito por um engenheiro agrônomo, um topógrafo. Tá? Porque aí ele vai falar para a gente, olha, aqui você tem tantos hectares ocupados com as estradas internas, com a sede, né, com piscinão, né? E as benfeitorias que a gente alertou aqui, as benfeitorias, elas devem ser tratadas dentro da sua realidade de ocupação de espaço físico e de valores, porque não paga imposto sobre elas. Então não tem por que fazer diferente, né? E lá na frente, numa compra e venda, ela vai ser deduzida também, né, do valor do imóvel para fins de ganho de capital, não é isso? Vamos falar sobre isso? Você tem certeza? Vamos embora. A legislação do ganho de capital, ela traz algumas hipóteses assim, de benefício fiscal. E no mundo tributário, o senhor pode me dar uma aula sobre. Mas benefício fiscal, se ele não tiver previsto em lei, você não pode atribuir por analogia. Porque o outro serve, porque ele aplica. Não. Ele tem que estar de forma objetiva na norma. É assim que eu entendo. Posso estar equivocado, mas o benefício fiscal ele tem que ser objetivo. Tem que estar expresso. E aí o que acontece? O que fala sobre ganho de capital? Ganho de capital é isento no caso de alienação de imóvel rural para reforma agrária. Depende de que tipo de alienação, porque a alienação tem vários aspectos, né? Ele pode ser feito por desapropriação para fins de reforma agrária. Se for uma negociação com o Banco da Terra, por exemplo, não. É uma compra e venda. Não é desapropriação, porque quando você vai colocar no ganho de capital lá, a primeira coisa que eles querem, cadê o ato declaratório? Cadê o ato declaratório do governo federal que desapropriou para fins de reforma agrária? Porque aí, dentro daquele espírito da norma, ele vai cumprir a função social da reforma agrária. Então, vou te beneficiar aqui, você não vai me pagar o ganho de capital. Por isso que é a isenção, né, professor? Por isso que é a isenção, né? Aí não interessa o valor do imóvel. Se ele o lucro que der lá, ele vai ser isento, porque foi para fins de reforma agrária, mas por desapropriação. Sim, é importante a gente saber que tem que tratar as benfeitorias como tal, inclusive o melhoramento do solo, porque vai ter repercussão em outros impostos, não é isso? Com certeza. Então, tanto no imposto de renda quanto no ganho de capital, imposto de renda e ganho de capital. Então, o que eu queria com a pergunta é chamar a atenção para isso. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com o lançamento das benfeitorias. Isso, desculpa interromper, Tiago, mas chama a atenção também para outro ponto que gera bastante interrogação, bastante dúvida. A questão de represas, reservatórios de água, como devem ser considerados, né? Sim. Já foi até objeto de discussão esse aí. É bom a gente falar sobre o assunto. Os cursos de água natural, eles vão estar dentro das APAs, não é isso? APPs, me perdoe. Dentro das APPs. Dentro das APPs. Então, esse está resolvido. Em relação a reservatórios artificiais, acho que tem que ser lançados como benfeitorias. É isso mesmo? Você áreas concorda? Ocupadas com benfeitorias. Aquele lençol, piscinão. O espelho d'água, né? Piscinão. Um tanque de peixe, vamos botar um exemplo. O custo do piscinão é um custo de benfeitoria. Agora, o espaço que ele ocupa também tem que ser usado na questão espacial, dentro da declaração territorial rural, onde você vai, área ocupada com benfeitoria. Sim, porque senão você vai estar pagando o ITR como se fosse de uma área... Uma área improdutiva, né? Porque se você não tem lá, ela não vai encaixar em nada, não é? Ou você põe ela ali, ou ela vai encaixar com nada. Ou como área, ou você vai estar pagando imposto como área de... Improdutiva. Salvo se ele for um piscicultor, então, no caso, salvo se ele for um piscicultor, né? Exatamente, piscicultura é diferente. Tá. Mas a gente tem que ter um cuidado com essa questão aí, porque assim, é normal nas grandes propriedades você ter uma fazenda, ter uma represa que ela ocupa 100 hectares de lâmina d'água. No CAR, se vocês observarem, o CAR ainda não trata essa questão, ele não consegue decifrar essa questão do lençol de água. Aí, então, assim, para o CAR, ele sempre vai dar uma diferença na conta matemática lá. E não vai aparecer como nada. Então, a gente, contador, como é que nós vamos classificar? É uma represa? É a área ocupada com benfeitoria. Eu fiz uma mega barragem aqui para ter essa área. Com esse comentário, você me chama a atenção de uma coisa que a gente vem batendo há muitos anos
né, Franciele, na tecla de que não existe mais consultor de escritório. Tem que conhecer a propriedade, você tem que conhecer a atividade do seu cliente, né? É uma dica que, para quem quer atuar nesse mundo do agro aí, a gente tem que sempre querer profissionais que vão a campo, justamente para conhecer essas particularidades, não é isso? Sim, é verdade. Quem não conhece, você pega uma pessoa, é o que acontece com o legislador, né? O legislador vai fazer um regramento aqui que ele nunca foi lá, né? Não tem noção, talvez nunca calçou uma botina, ou nunca desceu de um carro na zona rural para não sujar os pés. Qual a possibilidade tem de fazer um negócio bacana, uma lei bacana, que trata a verdade dos fatos, né? Então, assim, essa questão das benfeitorias que a gente colocou é muito importante abordar, porque, assim, as benfeitorias, como o senhor disse, doutor, quando o produtor tem a prerrogativa, ao fazer o benefício da terra, você desmatou, começa pelo desmatamento, todos os custos com desmatamento, né? Você está beneficiando a terra, pôs calcário, calagem do solo, gesso, né, catação de raízes e tudo mais, beleza. Aquilo tudo é custo. O produtor, pessoa física, ele tem a pessoa física, tá? Ele tem a prerrogativa de usá-la como despesas da atividade rural ou incorporar o valor do imóvel. Por que usa como imediatismo? Você falou do ganho de capital. Se for, quem que vai deixar de usar aqui no dia a dia como despesa, que vai abater no imposto naquele ano seguinte, para deixar para um eventual negócio que possa acontecer, que talvez nunca aconteça, né? Então, assim, é aquela questão de imediato. Até Sim. porque se põe lá, você põe aquele valor, ele não vai ter correção no imposto de renda. Então, 10 anos você fez. Só de você não ter direito de corrigir aquele valor, já ficou prejudicado. Isso. Bom, desculpa, Tiago, eu gostaria agora de colocar aqui e contar com a contribuição do João, do Tiago, do Rubens. No caso do DF, como ficamos? O caso do DF que tem inúmeras particularidades em relação às terras rurais. Como ficamos? ITR, o que nós podemos falar sobre o Distrito Federal? O Distrito Federal é um caso sui generis. Ele é único, né? Parte que a propriedade da terra, a propriedade não é do produtor, né? Em geral, via de regra, existem áreas que são particulares e existem áreas que são públicas. E elas foram concedidas aos produtores rurais para que pudessem ser exploradas por meio de CDUs ou CDRUs, que são as concessões de uso. E aí, o responsável pelo ITR, nesses casos, é o governo do Distrito Federal, através da TerraCap. E agora, a empresa de terras de Brasília, né? Isso, ETR, né? Então, é mais ou menos por aí. E quando o produtor, nesses casos, paga a parcela para o uso da terra, já está incluso ali o valor do ITR. Já está embutido. Na verdade, assim, a legislação do ITR ela é geral, é para o Brasil inteiro. Sim. O que acontece é que tem essas particularidades, porque isso aí tem um caráter de reforma agrária, da espécie de reforma agrária, né? Que acontece. Mas, assim, quando você verifica aqueles aspectos, o ITR ele tem, dentro do processo jurídico, no mundo jurídico, ele tem 3 aspectos, né? Material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Esse pessoal é que define quem é o sujeito ativo da relação, que é sempre a União, e o sujeito passivo, que é o proprietário, titular, domínio útil ou posseira qualquer título. É assim que a legislação trata. E aí, no caso de TerraCap declarar, fornecer as informações e fazer a declaração, e acontecer alguma coisa de errado, a declaração estar errada, ter algum problema, quem responde? A responsabilidade é da TerraCap. Ela que declarou, né? Ela assumiu isso, ela preferiu isso. O produtor não vai ser penalizado com isso. Como, inclusive, né? Eu não sei se você tem conhecimento ou algum comentário em relação a isso. A TerraCap ela não faz área a área do produtor que está em arrendamento no DF. Ela pega uma matrícula que tem várias áreas de vários produtores para poder fazer. Porque eles falam que o DF é dividido em 2 grandes fazendas, né? Isso. Sim, exatamente. Seria muito difícil até esse controle
do ITR para fazer individualizado, porque até hoje, 65 anos depois da criação de Brasília, a Terracap não conseguiu individualizar cada fazenda. É um absurdo, né? É um absurdo. Ela não tem. Então, o que tem são grandes fazendas até hoje e que não são individualizadas. Então, para evitar esse trabalho dessa individualização que não foi feita até hoje, ela mesma faz essa declaração. E aí eu entendo que não, o produtor rural não pode ser penalizado de forma alguma em relação a isso. A ITR. É problema do GDF. Inclusive, tem um edital que saiu há pouco tempo agora, a Terracap, eles estão tentando vender essas áreas para o produtor que está ocupando em cima, né? Você sabe, né? Sim. E hoje, algo em torno de 20%, eu não tenho esse número bem preciso, posso pesquisar depois, mas 20% das áreas do DF já estão escrituradas. Então, esses produtores já são obrigados a fazer o ITR individualmente. É bom frisar. Né? Nos casos em que há matrícula individualizada e que o produtor ele é proprietário, ele é obrigado a fazer a declaração do ITR. Esses casos, somente áreas escrituradas. Isso. CDU, CDRU não entra em nenhum desses casos. É uma opção que o governo de Brasília adotou. Porque, por exemplo, eu moro num município que tem muitos assentamentos, a maior referência de assentamento é o noroeste de Minas. Tá? Lá, cada assentado tem seu ITR. Cada um tem o seu. E cuida do seu. Imagina o quanto que é difícil e o quanto é incoerente o GDF fazer isso. Por exemplo, como é que ele vai declarar benfeitoria? Como é que ele mensura isso? Como é que ele mensura as áreas exploradas? Já o GDF ele não individualizou nem o CCIR. Ou então, nem o CAR. Ou nem então, o CAR ou então o GDF deve estar usando aquele preceito da imunidade recíproca. Para poder. Ele não paga nada. Ele declara e não paga nada. Só por ser governo, se eu falo? Por ser Estado, né, entes da federação, a imunidade recíproca. Porque senão não faz sentido. Sim. Como é que ele vai mensurar, como é que ele vai fazer uma declaração numa área desse tamanho, que vai ficar caríssima? As informações certamente não são precisas. Por quê? Ele teria que ter as informações de quanto vale cada benfeitoria, de quanto é a área explorada, quanto que é a área em benfeitoria. Eu duvido que isso fica perfeito. Teria que ver. Para mim, isso que você está me contando aqui é uma novidade. Porque a legislação não obriga a ter escritura, tá? E nem obriga, por exemplo, se você tem uma matrícula que está lá 1.000 hectares, mas a área real dela, você mediu, ela deu só 500, independente dos trâmites burocráticos, você pode declarar a área efetiva do imóvel. E se você tem escritura ou não, a legislação, quando eu falo desse aspecto pessoal, ele e aí, salvo engano, isso está lá no CTN, está também nessa lei 9393, que trata isso, tá? Ótimo. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Mas o DF e as suas particularidades, né? Só frisando, Rubens, o CAR ele já é individualizado, né? Sim. O CAR no DF é. Eu tenho um caso de um cliente aqui em Sítio da Badia, que é Goiás, né? É um assentamento e até hoje, já tem uns 20 anos que foi feito a titularização para esses produtores, estão recebendo agora, inclusive. Eles já estão há 20 anos na área. E o cara até hoje está individual. No não Goiás. Está individual, isso. No não Goiás. Está. No DF já está individualizado todos? Imagina a dificuldade para fazer Não, essa então agora você chegou num ponto fantástico. A plataforma que foi lançada agora, bem recente, do governo federal, que fala Meu Imóvel Rural, vai exigir que exista uma harmonia necessária, e é correto isso, entre CAR, matrículas, né, porque faz CAR para quem tem matrícula. Quem não tem escritura, você não deveria fazer CAR, deveria fazer um termo de acordo, um termo de compromisso no órgão ambiental, né? CAR, em regra, é para quem tem escritura. Então, assim, essa plataforma exige que o cadastro no INCRA esteja idêntico ao cadastro na Receita Federal, até porque isso é uma normativa de 2015, né? Que você tem que fazer a vinculação de um com o outro. Como é que você vai falar? Imagina ele ter um CCIR, imagina um total, um ITR total e um CAR para cada imóvel. Se o CAR que prova as áreas isentas. E é assim que é no DF. Não pratica, cara. Isso é impraticável. E é assim que é no DF. Nós temos um CCIR da área total. Da grande fazenda. Da grande fazenda. Temos o CAR. O ITR da grande fazenda. E o CAR individualizado. Novidade absoluta para mim. Exatamente. Bom, vamos lá. Nós estamos nos aproximando dos minutos finais do nosso episódio.
É hora agora da gente lançar o que nós chamamos de pergunta bucha. Vamos lá, João. Tiago e Rubens. Se o produtor não concordar com os valores atribuídos ao imóvel ou com a forma como as áreas isentas foram consideradas, há possibilidade de contestação ou apresentação de alguma documentação complementar à declaração? Isso é muito bom, né, doutor? E deve ser feito. Se o produtor não concordar, isso o próprio princípio do contraditório e da ampla defesa nos permite isso, reserva esse direito para a gente. Se você não está de acordo, até porque não encaixa naquela situação, o fisco respeita muito a figura dos laudos. Laudo feito por profissional habilitado perante o CREA, né? Ele tem um peso danado. Então, assim, áreas ambientais, como é que eu provo? CAR. CAR é o documento mais forte que tem para provar as áreas isentas. E, juntamente com o CAR, o laudo. Um laudo profissional bem feito, ele resolve essa questão do valor, só que o nível de rigor exigido para a questão de discutir valor de terra é muito mais severo do que o nível de rigor para fazer um laudo de uso e ocupação do solo. Tá? Então, assim, tem jeito, tem, e deve brigar. Se não está de acordo, deve brigar, porque a gente sempre vence. E só lembrando, professor, que tem que ter o ART, né? Não adianta ter o laudo e não ter o ART, né? Nossa, mas você foi muito preciso, porque assim, não adianta nada, cara. Você discutir, põe no rosto do processo, nos autos, contempla os autos com um laudo muito bem feito, mas, infelizmente, se tiver esquecido de fazer ART e se tiver esquecido de pagar a taxinha do ART, seu laudo é inservível para o processo. É muito importante, diante de tudo que foi falado aqui, sobre essa questão de apresentação de documentos, é que tem muito produtor que ainda quer levar a atividade rural de uma forma meio largada. Empurrando com a barriga, vamos falar assim. Tem produtor que não sabe se o ITR foi transmitido, que não sabe como foi. Hoje, a parte tributária e ambiental da atividade do agronegócio está muito puxada. Então, nós temos que nos cercar de todo o aparato que tiver à disposição. Esses laudos são fundamentais, assim como para outras atividades, como, por exemplo, questão de seguro bancário, questão de alongamento de dívidas, enfim. O que eu quero chamar a atenção? Tudo que foi falado aqui converge para uma coisa. Tem que estar bem assessorado o produtor rural e ele tem que estar organizado. Não cabe mais não ter documentação. Amadorismo já era. Né? Acabou. Daqui a pouco, a gente não consegue mais nada. Por quê? Todos esses cadastros estão convergindo, não é isso mesmo? É a partir do SPED, né, professor? O SPED começou a arrochar ali, né? Então, se o produtor não tiver organizado e ser conhecedor do que ele está fazendo de declaração, ele vai fatalmente ser penalizado. Ou seja, Rubens, não adianta eu estar com uma agricultura 4.0 e a parte administrativa eu não olhar o que o meu consultor ambiental informou dentro do CAR. Aquelas respostas que você faz dentro do CAR, que você delega isso para o consultor ambiental, né? Fazer aquelas informações, cara, de verdade. Você não sabe o que está escrito lá, você não sabe onde que ele alocou a reserva. Você olha o CAR, não, aqui dentro do CAR tem, mas aonde que ela é? Aonde que ela está alocada dentro da minha propriedade? Então, Franciele, vocês assim que estão à frente do mundo do agro aí, e é uma baita de uma liderança, vocês precisam ajudar a convencer os produtores de que, olha, CAR, se você não tirar uma hora para sentar com o seu consultor ambiental e ele te mostrar dentro da plataforma tudo que está lá, aonde que é a APP, aonde que é as áreas consolidadas, aonde que é a reserva legal, você está expondo a um risco o seu patrimônio de forma que a hora que fechar o CAR, porque a maior parte, de 2012 para cá, são pouquíssimos no Brasil que já estão resolvidos, já estão analisados pelo IBAMA. Sim. A maior parte não está. A hora que fizer isso, ali está ali. Até então você pôs uma reserva proposta. Depois que validar, está definitivo. Imagina que você tinha uma escritura averbada, você tinha uma reserva averbada à margem da matrícula, e você não precisaria fazer CAR. Mas só que os bancos hoje não te financiam se você não tiver o CAR. Né? Então, assim, o licenciamento ambiental, se você não tiver, não vai liberar. Então, você vai lá e não sabe aonde que o consultor ambiental alocou a reserva. Ele não olhou na matrícula aonde que era a inicial, porque teria que ser em cima dela, né, para não fugir.
Não, ele foi lá e alocou num outro lado do imóvel. Olha o passivo ambiental que você arrumou. Se naquele outro lado do imóvel já está todo degradado. Complicado. Hoje de manhã a gente até fez um exercício prático, né, na palestra lá. E eu até peguei e puxei o nosso CAR de uma das nossas propriedades. Que bom, aguçou sua curiosidade, né? Que foi atualizado recentemente e já pude identificar algumas divergências, né, Tiago? A gente olhou até juntos. Então, bacana. Foi um bate-papo bastante enriquecedor e muito esclarecedor. Chegamos ao fim de mais um episódio do Coplancast. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Aos meus colegas de mesa, Tiago. Quer deixar algum agradecimento também, Tiago? A palavra é sempre bom estar aqui esclarecendo e batendo papo aqui com os colegas de Coplan, com os clientes que são os produtores rurais, que é para quem a gente de fato trabalha. A gente está sempre à disposição. E a gente tem que... O governo, as entidades, o mundo inteiro está unido para dificultar a vida do produtor. O produtor precisa se unir e se cercar de gente capacitada para se ajudar. A gente, se tem um recado que eu gostaria de deixar, é esse. A gente tem que estar cercado de pessoas capacitadas, como esses profissionais que estiveram aqui hoje, para andar no caminho certo, para evitar prejuízo. Perfeito. Muito obrigada, Tiago. Rubens? Agradecer às mulheres do agro, né, pelo convite, muito feliz, e a Coplan também, que a gente presta serviço. E dizer que o produtor tem que se procurar conhecimento, né, para poder saber o que realmente está sendo colocado na declaração dele, tanto de imposto de renda quanto ITR, para mitigar riscos, né? Sim. Porque hoje nós precisamos trabalhar isso na cabeça, mitigar risco. E no mais, só agradecer o convite. Tá Obrigado. ótimo. Muito obrigada, Rubens. Obrigado. E, é claro, muito obrigado ao nosso convidado, João, por ter compartilhado o seu conhecimento conosco e com todos os produtores que nos ouvem. Muito obrigado, João. Obrigado eu. Quero muito agradecer às mulheres do agro aqui de Formosa e agradecer demais a Coplan pelo convite, aos meus colegas aqui de mesa, né? E a minha recomendação, produtor, não autorize a transmissão de nenhuma declaração de ITR sem você validar cada item que está lá e peça ao seu profissional para te convencer por que ele está informando naquele campo e daquela forma. Participe, né? Entenda que é necessário o seu sentimento de pertencimento naquilo ali. Não basta você ter agricultura 4.0. Se você não tiver um escritório organizado e o portfólio de documentos do seu empreendimento organizado, licenciamento ambiental, combinando com o CAR, combinando com o ITR, combinando com o CCIR, você vai ter problema ou mais cedo ou mais tarde. Perfeito. Muito obrigada. Encerramos assim mais um episódio do Coplancast, o podcast da Coplan, feito de produtor para produtor, pelo Grupo de Análise Técnica e Tecnológica da Coplan, o GAT. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio.